Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de variação de temperatura de Newton. É um trabalho que o Newton publicou em 1701, quando ele tinha aproximadamente uns 60 anos de idade, né? E nesse trabalho ele mostra uma forma de você determinar temperaturas de até aproximadamente 1000 graus Celsius de uma forma matemática, algo que era impossível para os termômetros da época, tá? E isso aí ficou então sendo conhecido como a lei de variação de temperatura de Newton. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui basicamente é a demonstração matemática dessa lei. Vou comentar vou fazer alguns comentários sobre as grandezas físicas envolvidas e depois eu vou resolver um problema de aplicação, por exemplo, na criminalística, né? Um exemplo bastante comum dos exercícios, né, que são cobrados. Esse é um conteúdo que a gente vê na disciplina de fenômenos de transporte, né, quando começa a falar de transferência de calor, mas também você estuda na disciplina de equações diferenciais. Então você tem duas formas de ver esse conteúdo. Ou você vê em fenômenos de transporte, na parte de transferência de calor, ou você vê em equações diferenciais, porque a solução se dá utilizando aí as equações diferenciais na solução do problema. Bom, mas algumas coisas que a gente precisa ficar atento, né? Então, primeiro, é considerado que a temperatura do corpo ela seja praticamente a mesma em todo o corpo, tá? Outra coisa, a temperatura do meio também ela é constante, mas a gente sabe que a temperatura do corpo, no decorrer do tempo, ela vai mudando. Então, ou seja, você tem uma taxa de variação temporal com que a temperatura varia. E você precisa da temperatura do corpo, precisa da temperatura do meio, né, e precisa também de uma constante. Tá? Vamos chamar essa constante, por exemplo, de K. Então, como é que ficaria essa equação, né, associada a essa taxa de variação? Então, seria algo mais ou menos assim. Então, você tem dt, então aqui o T maiúsculo corresponde à temperatura e o T minúsculo vai corresponder ao tempo, tá? É igual a menos K que multiplica T menos Tm. Então vamos lá, deixa eu afastar aqui. Pronto. Então, ou seja, a taxa de variação temporal com que a temperatura varia, né, corresponde a menos K, que multiplica a temperatura do corpo menos a temperatura do meio. Bom, uma informação importante aqui para vocês. Quem é esse K? Tá? O que esse K corresponde? Então, vamos analisar aí as grandezas que estão subentendidas no K. Então, a fórmula do K, na verdade, ficaria assim: alfa vezes S sobre M vezes C. Tá? Então, quem é quem aí, né, nessas grandezas aí que nós estamos falando? Então, primeiro, quem é esse alfa daqui? Né? Então, esse alfa é um coeficiente que está associado à troca de calor. S é a área da superfície do corpo, S de superfície, né? Então a área do corpo. M é a massa do corpo e C é o calor específico sensível dele. Então, como a gente considera, né, para um determinado corpo essas grandezas como sendo constantes, então nós vamos determinar sempre, né, esse K como sendo uma constante a ser colocada aqui no início da nossa equação. Tá? Então nós temos dt, taxa de variação da temporal da temperatura, igual a menos Kt menos Tm, onde K está associado a um coeficiente de troca de calor do corpo, área da superfície, massa e calor específico. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a equação inicial que a gente tem para trabalhar a lei de variação de temperatura de Newton. Certo, pessoal? Bom, agora vamos começar a resolver essa equação aqui, certo? Então nós temos o seguinte, nós temos assim, ó, dt sobre, bom, vamos pegar onde tem temperatura, né? Então vai ficar T menos Tm
é igual a menos K dt de tempo. Tá? Bom, como é que a gente resolve isso agora? A gente integra. Então vamos integrar. Integral de dt sobre t menos tm é igual a integral de menos K dt. Bom, como é que fica essa integral aqui? Bom, essa integral ela vai estar associada, né, a como é que chama? Um logaritmo neperiano. Né? Então você vai resolver esse problema aqui utilizando o logaritmo neperiano. Então vamos lá. Vamos resolver. Então vai ficar logaritmo neperiano de t menos tm é igual a menos kt mais uma constante qualquer aí, né? Lembra que da integral você sempre soma uma constante K0, tá? Então, essa aqui é uma equaçãozinha que nós temos. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, pela definição de logaritmo, né? Como é que a gente faz para eliminar esse logaritmo neperiano aqui? Bom, simplesmente nós utilizamos o número de Euler. Então nós vamos fazer o que aqui? T menos Tm é igual a E elevado a menos Kt vezes E elevado a K0. Tá? Bom, por que eu fiz isso? Repara que a regra, né, nos diz o seguinte, você mantém a base e soma os expoentes. Então, se eu já tenho uma soma de expoente aqui, eu já posso separá-lo sem maiores dores de cabeça. E um detalhe, eu sei que E elevado a K0, é uma constante, que eu vou chamar de C. Então, eu vou ter o quê? T menos Tm é igual a C E elevado a menos Kt. Bom, é uma equação importante que nós precisamos ter aí, né, para encontrar a nossa temperatura, né, o tempo que demora para haver o resfriamento, alguma coisa do tipo. Tá? Bom, então o que eu faço agora? Tá? Eu encontro T é igual a Tm, a temperatura do meio, então a temperatura do corpo, a temperatura do meio, mais C E elevado a menos Kt. Pronto. Então agora eu encontrei uma equação que vai me dar a temperatura do corpo, né, quando eu estou num determinado instante de tempo. Certo, pessoal? Então, paramos por aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, vou apagar esse quadro aqui para a gente dar uma continuada, porque senão não tem espaço aqui para continuar nossas equações. Então vamos lá. Bom, pessoal, então essa tinha sido a equação que nós paramos, né? T igual a Tm mais C E elevado a menos Kt. Agora eu preciso saber o seguinte, quem é C? Quanto vale esse C? Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe, por exemplo, que no instante zero, quando T igual a zero, a temperatura do corpo é uma temperatura inicial. É um T0. Então, no instante T igual a zero, a temperatura inicial do corpo é T0. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar zero aqui no tempo, né, e vamos ver o que vai acontecer. Então, vai ficar assim, T0, que é a temperatura do corpo, agora no instante zero, é igual a Tm, que é a temperatura do meio, mais C E elevado a menos K vezes zero. Só que a gente sabe que menos K vezes zero vai dar zero e E elevado a zero vai dar 1. Então isso aqui tudo vale 1.
Então nós temos que T0 vai ser igual a Tm mais C. Pronto, então quanto vale C? T0 menos Tm. Então achei o valor daquela constante C. E aí agora eu vou substituí-la, tá, na nossa forma original. Então vai ficar T é igual a Tm mais, quem é C? T0 menos Tm e elevado a menos Kt. Pronto. Então T, vamos melhorar isso aqui, vai sair daqui de cima para ficar mais claro. Então T é igual a Tm mais T0 menos Tm e elevado a menos Kt. Aí, certo? Então encontramos aí, né, a nossa equação que rege a temperatura do corpo, né, quando ele parte de uma temperatura inicial, né, tendo a temperatura do meio, e aí a cada instante a gente consegue descobrir o valor dessa temperatura que o corpo se encontra. Então o que a gente vai fazer agora? Então agora vamos fazer uma aplicação matemática, um exemplo de criminalística, né, para saber em quanto tempo, em que momento, por exemplo, uma pessoa morreu, quando você chega lá, por exemplo, e encontra o corpo da pessoa a uma determinada temperatura. Tá? Então, vou apagar de novo e vamos agora fazer um exercício falando sobre isso. Bom, pessoal, então vamos lá. Fazer a nossa aplicação aqui na criminalística, então. O que nós temos? O exemplo é o seguinte, né? A pessoa encontra-se, né, com saúde, com uma temperatura aproximada de 36,5 graus Celsius, ela veio a óbito, só que às 10h30 da noite chegaram ao corpo e perceberam que o corpo estava a 32,5 graus Celsius. Uma hora depois, às 10h30 da noite, mediram a temperatura de novo e a temperatura dela já estava em 31,5 graus Celsius. E a temperatura do meio ambiente é de 16,5 graus Celsius. Então, a pergunta é, que horas essa pessoa morreu? Tá? Então, a nossa ideia é descobrir que horas essa pessoa veio a óbito. Bom, essa foi a equação que nós havíamos encerrado na explicação, né? Então vamos começar a encontrar esses valores aí, né? Substituir esses valores para que nós possamos resolver esse problema, né? Então, nossa ideia é que horas a pessoa veio a óbito. Bom, primeiro, qual é a temperatura que a gente encontrou o corpo? Então nós encontramos o corpo a 31,5 graus Celsius. Então qual é o instante que a gente... Qual é a temperatura que nós temos quando a gente mede, faz a última medição de temperatura? 31,5. Então, 31,5. Qual é a temperatura do meio? 16,5. Mais. Qual é a temperatura inicial medida, né? Quando o pessoal chegou lá? 32,5. Então a pessoa chega lá, faz a primeira medida da temperatura do corpo, encontra 32,5. Menos a temperatura do meio ambiente, 16,5. E elevado a menos K vezes. Bom, quanto tempo depois você mediu a temperatura do corpo da temperatura inicial? 1 hora. Então, no instante de 1 hora, você tirou essas duas medidas, né? Essa e essa. Então, K vezes 1. Bom, vamos lá então. 31,5 menos 16,5 dá 15. Então, 15 é igual. 32,5 menos 16,5 dá 16. Então, 16 e elevado a menos K. Então essa aí é a nossa conta, né? Então, 31,5 menos 16,5, 15. 32,5 menos 16,5, 16. Vezes K, vezes E elevado a menos K vezes 1. Menos K vezes 1 é menos K. Bom, o que eu vou fazer? E elevado a menos K é igual a 15
sobre 16. Bom, a gente sabe resolver isso, né? Vai pelo logaritmo neperiano. Então vai ficar menos k é igual a logaritmo neperiano de 15 16 avos. Então, k é igual. Deixa eu dar uma pescada aqui para ver quanto é que dá o logaritmo de 15 16 avos. 0,0645. Então, 0,0645. Então, esse é o valor do K. Pronto. Tá? Então, esse é o K que nós encontramos aí, né, realizando essa conta. Bom, o que eu vou fazer agora? Né? Agora eu vou resolver o problema utilizando esse K. Tá? Então, vamos fazer essa continha aí. Então, T, temperatura, né, de novo, num determinado instante, que agora a gente quer saber, né, o instante T, né, do problema, né, é igual, vamos lá, 16,5 mais. Repara que essa temperatura inicial que nós havíamos encontrado ali, né, aliás, a gente já até sabe disso aqui, né? Isso aqui vale 16, então a gente já pode até fazer direto aqui. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, a temperatura do corpo agora é de 36,5. A gente já sabe a temperatura do corpo, é de 36,5. Tá? Isso aqui é igual. Tá? Aí o que você vai ter? Você vai ter esses 16,5 aqui, os 32,5 e os outros 16,5. Então, o que você passa a ter? Os mesmos 16,5, que é a temperatura do meio ambiente, né? Mais 16 e elevado a menos 0,0645 T. Vê se dá para enxergar. Tá, dá para enxergar. Tá? Então, vamos lá. Qual é a temperatura que eu quero agora? Eu quero a temperatura que o corpo estava no momento do óbito, 36,5. A temperatura do meio ambiente continua valendo 16,5. A temperatura que a gente fez a uma das medidas, né? Uma das medidas, 32,5, né? Menos 16,5 vai dar os 16, ou seja, o tempo do óbito eu vou subtrair depois das 22h30. Tá? Muito bem. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, 36,5 menos 16,5 dá 20. Então, 20 é igual a 16 e elevado a menos 0,0645 T. Então, E elevado a menos 0,0645T é igual a 20 sobre 16. Então, de novo, né, vamos tirar ali o logaritmo neperiano. Então, vai ficar menos, né, 0,0645T é igual ao logaritmo neperiano de 20 sobre 16. Então, T é igual. Tá? Então, de novo, vamos pegar aqui o logaritmo neperiano, né, de 20 sobre 16, dividido. Tá? Vamos fazer aqui. O T vai ser o quê? O logaritmo neperiano de 20 16 avos dividido por 0, menos, né, 0,0645. Tá? Então, esse T, fazendo a continha aí direitinho, vai dar aproximadamente menos 3,4. Menos 3,4 horas. Bom, lembrando que 0,4 horas vezes 60, isso aqui vai dar 24 minutos. Então foi no intervalo de 3 horas e 24 minutos antes das 10h30. Antes das 10h30.
Tá? Então, ou seja, que horas aconteceu o óbito aí? Então, se você tinha lá 22 horas e 30 minutos e a pessoa veio a óbito 3 horas e 24 minutos atrás, tá? Então você vai ter aqui 6 minutos, 22 menos 3, 19. Então essa pessoa veio a óbito às 19 horas e 6 minutos. Então, né, o momento do óbito foi às 19 horas e 6 minutos. Esse aí é o grande problema, tá? Então está resolvido aí o probleminha, né, da lei de resfriamento de Newton, né, de variação de temperatura de Newton, um problema de resfriamento e uma aplicação também lá na criminalística. Tá certo, pessoal? Eu espero aí que vocês, né, tenham conseguido entender o problema, né, a dinâmica desse exercício e que vocês consigam, né, resolver outros problemas semelhantes aí no dia a dia, tá bom? Muito obrigado, é sempre um privilégio ter estado com vocês. Valeu!